Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Hoje no De Carrinho temos o prazer de conversar com o autor de vários livros que abordam o Grêmio sob diferentes prismas: história institucional, cultura de torcida, diversidade, memória do tricampeonato da América, inclusão social, futebol feminino, etc. Léo Gershman, jornalista e escritor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Cassi, tudo bem? É um prazer estar aqui falando contigo, um querido amigo, e também com os ouvintes. Há bastante tempo queria bater esse papo contigo, que grande oportunidade estamos tendo. E inicialmente, Léo, conta como foi o começo da sua vida como jornalista, as tuas vivências profissionais e o que te levou a querer escrever sobre futebol, história e cultura, especialmente com foco no Grêmio, não é? A minha opção pelo jornalismo foi muito natural. Eu, desde adolescente, queria ser. Passei no vestibular para a URGS quando eu tinha 17 anos ali e entrei na faculdade, na Fabico, e desde então, para mim, é uma coisa muito natural. Eu não tenho dúvida da minha vocação, assim, porque eu sou o cara que tenho capacidade para fazer poucas coisas na vida. Uma coisa que eu me sinto à vontade é para escrever. São poucas coisas que eu me sinto realmente à vontade de escrever. É disparado aqui, eu me sinto mais à vontade. Eu sei que é a minha vocação, que é o meu dom, e isso é um privilégio, né? Porque nem sempre a pessoa encontra tão fácil assim. Para mim foi muito fácil. E, bom, aí tu mistura isso com a paixão pelo Grêmio, e ainda tu mistura com uma série de absurdos que eu ouvia sobre a história do clube, sobre essa questão, essa dicotomia que foi criada num imaginário muito frágil a respeito da dupla Grenal. Aí se formou um conjunto de coisas que me levou a escrever os livros sobre o Grêmio, que na verdade são jornalismo puro, né? O que é o jornalismo? É apurar e escrever, é reportar, né? E aí o historiador que se sirva. Então eu fiz isso aí com meus livros, com uma linguagem que eu acho que é super importante no jornalismo, a sinceridade. Porque se tu trabalha com o ideal da verdade, né, tu tem que começar por ti, pela tua sinceridade. Eu não estou condenando o meu colega de profissão que não assume o time, porque eu sei como é que é a nossa aldeia, mas eu acho que é uma coisa muito legítima e muito importante a pessoa assumir o time. Eu assumi meu time faz 11 anos, quando eu escrevi o livro da Coliguei, em 2014. Até ali eu tinha sido até setorista do Inter pela Zero Hora. E não dizia o time, assim, claro, óbvio que os amigos sempre sabem tudo, mas não era. Ali eu comecei, e aí Somos Azuis, Pretos e Brancos, um ano depois, e aí foram 8 livros sobre o Grêmio, dos quais eu me orgulho imensamente. Nem sempre são bem compreendidos, ou são compreendidos, mas as pessoas propositalmente fazem que não compreendem, que são livros de reportagem, né, que trazem, e sérios, numa linguagem leve, né, que não esconde que o cara que está ali é o torcedor, e para mim isso é uma coisa que faz parte, é importante. Isso aí é importante. Isso para mim dá uma autenticidade importante pro trabalho, né? Não está escondido nada ali. Eu sou gremista, mas eu estou trazendo aqui os fatos que mostram que o meu clube tem uma diversidade fantástica. Aliás, realmente fantástica. O Léo, ele tem livros maravilhosos. Livro da Coliguei, Tricolor e de Todas as Cores, que conta a história da Coliguei, torcida do Grêmio formada aí por homossexuais, que existiu entre 1977 e 1983, mostrando aí o preconceito e a superação no futebol. Temos também o Somos Azuis, Pretos e Brancos, que trata da identidade gremista, da cor, da história, dos sócios e da torcida. Tem a Viagem à Alma Tricolor em 7 epopeias,
o livro que narra 7 histórias marcantes do Grêmio, como Batalha dos Aflitos, Mundial de Clubes, etc. E o último, 120 anos de glória, uma obra comemorativa que retrata a história do Grêmio desde a fundação, em 1903, em edição especial para os 40 anos da conquista do Mundial de Clubes de 83, entre muitas outras obras. E, Léo, você é formado em jornalismo, como comentou, e em direito. De que forma esse duplo caminho acadêmico impactou sua visão sobre futebol, cultura esportiva e memória? O fato de eu ser formado em jornalismo e em direito, eu acho que é bem importante no conjunto aí do trabalho que eu fiz sobre o Grêmio. Quem me chamou a atenção para isso até foi o coordenador do Museu do Grêmio, o Carlos, né? O Carlos Santos, que é um baita cara, e o cara chegou: Léo, tu percebe que tu tá sendo jornalista com esse livro e também tá sendo advogado, porque tu tá fazendo uma defesa, né, diante de tantas acusações levianas. E eu achei isso muito bacana, porque eu até tenho carteira do AB, mas eu nunca exerci o direito, a advocacia. De certa forma, a formação em direito te abre portas para muitas coisas. Eu acho que eu exerço no jornalismo essa minha formação aí, e acho que tá dentro desse trabalho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com certeza, Léo. E eu fiz ali antes um breve resumo de alguns dos seus livros, e eu quero saber, dentre esses e os que você já escreveu também, todos eles, qual foi para ti o mais desafiador e o mais gratificante? Ainda te pergunto o porquê. O livro mais desafiador, olha, eu acho que eu vou ter que botar dois aí. Desafiador. O Somos Azuis, Pretos e Brancos, porque ele derruba assim, uma mentira histórica, né? Uma fake news histórica de mais de 120 anos, e menos um pouco, mas digamos assim, uns 80 anos que se criou essa coisa. Porque 2 clubes que surgiram muito parecidos, aí num determinado momento, por um motivo tal, que eu explico no livro, se abriu mais em um hiato de tempo, né? E usou isso como marketing, e o outro embarcou na história. Eu falo muito na ingenuidade do Grêmio de ter aceito essa dicotomia. O Grêmio acaba aceitando, deixando rolar, porque é que, na verdade, na época, tu dizer que tu era de elite não tinha uma carga pejorativa como tem hoje, diante dos avanços sociais que mostram desigualdade e tal. Na época, tu era elite financeira, elite cultural, elite, sabe? Elite é a nata, é bonito ser elite. E o Grêmio foi aceitando, tá bom, né? Foi aceitando esses imaginários, e acabou sendo uma coisa muito ruim para o clube, que eu acho que está sendo revertida. Enfim, é por isso que eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que não foi desafiador escrever um livro sobre uma torcida LGBT, né? Isso aí é um outro grau, é um outro plano de desafio. E os dois, eu tenho que falar desses dois juntos, porque um é consequência do outro. Eu fiz o da Coliguei, de certa forma, já pensando no Somos Azuis, Pretos e Brancos. Tanto que ele veio um ano depois. Mas, assim, de certa forma, os dois são muito gratificantes. Um, porque o da Coliguei, vai virar série agora no Canal Brasil, né? Uma história única do Grêmio que desmonta qualquer narrativa a respeito de um suposto elitismo, do segregacionismo. Um clube que teve uma torcida LGBT única no país, no mínimo, não é só por isso, mas isso aí já mostra a contradição desse absurdo, né? E então os dois são muito importantes. Um porque derrubou um mito do futebol gaúcho, que Somos Azuis, Pretos e Brancos, e outro, por enfrentar um preconceito que ainda é muito vigente, né? Ainda existe muito preconceito, a homofobia, que é um livro que fala de uma torcida importante, que até aquele momento, e isso para mim é muito claro, assim, na conversa com as pessoas, tudo,
é muito claro que depois desse livro, que trouxe a Coliguei, né, resgatou a Coliguei deixou de ser uma flauta e passou a ser um assunto sério. E passou a ser um orgulho dos gremistas. Até ali, tinha gente que achava que era lenda, que era só a zoação de Colorado. Tem gente que achava, então existiu mesmo, sabe? Então, eu não tenho como dizer qual dos dois é mais, mas dos 8 que eu escrevi, sem dúvida, são os 2 mais desafiadores e mais gratificantes. O livro Azul, Preto e Branco, que o Léo comentou, ele aborda a história da presença negra no Grêmio e refuta a ideia de que o clube tenha sido fundado com base em discriminação racial e mostra como o preconceito no início da história ocorre pelos mais variados fatores socioeconômicos do que uma política consciente de segregação. O Grêmio foi fundado 15 anos depois da abolição da escravatura no Brasil, 1903. E é um livro muito rico em informações, e fala também sobre a quebra de barreiras que, por meio de documentos e imagens, ele comprova aí como o Grêmio foi se tornando mais inclusivo, mesmo que ainda existissem e existem desigualdades aí externas. O livro ele surgiu como, de certa forma, uma resposta ao Caso Aranha, em 2014, em que ocorreu toda aquela situação que excluiu o Grêmio da Copa do Brasil naquele ano, né? Então esse livro busca desmistificar acusações. É um livro muito legal, muito legal. Quem puder aí comprar ainda vale a pena. E meu amigo Léo Gershman, vou te perguntar então sobre a obra mais recente, os 120 anos de história. Fala como que surgiu a ideia, qual o processo de pesquisa, os obstáculos e o que você espera que o torcedor gremista leve quando lê essa obra. O livro 120 anos de glória, ele tem uma característica super importante, ele traz tudo que os outros livros têm na essência. Claro, tu vai pegar, por exemplo, tu pega o livro da Coliguei, tem uma viagem pelos anos 70, né? Tem muito contexto histórico. Somos às vezes pretos e brancos, a mesma coisa. Então, ali tu tem 150 páginas ali que tu vai ter muito mais detalhes, evidente, mas o livro dos 120 anos do Grêmio, eu acho que ele é muito completo. Ele é muito completo, assim, e ele traz tudo isso. Tem capítulo para o futebol feminino, a história absurdamente linda da Marianita, que não tem no Somos Azuis, Pretos e Brancos, porque eu não conhecia a Marianita, né? Que é uma mulher negra, lutadora do futebol feminino, incrível, uma amiga, né? Minha amiga. Então, esse livro ele é uma joia, né? Ele é uma joia, ele é todo bonito, a edição é um primor. Ele surgiu porque, o Grêmio fazendo 120 anos, a gente foi conversando, eu, o Alexandre Bugin, o editor, que é o Fernando de Prímio, e o Davi Stival, né? Foi a equipe ali que conseguiu viabilizar o livro, e financeiramente, inclusive, e o Fernando foi o editor. Então editor, que foi uma coisa linda, e o Diego Ferrer fez a capa, que é um absurdo de linda, aquela capa que ele fez. Então, o livro é uma joia, ele é uma joia. Vou te dizer uma coisa, todo livro, isso é um desafio que um grande professor de português já me fez, né? O professor Ledur, o mestre Ledur, Paulo Ledur, ele disse assim, todo o livro ele vai achar algum errinho, sempre tem, até porque somos humanos, não somos inteligência artificial, isso é bom. O erro às vezes faz parte e dá um charme até para, às vezes, os Beatles, muitas músicas dos Beatles, eles começaram por uma distorção, e aí eles olharam, puta, isso tá bom demais, e a partir dali foi feita a música. Quer dizer, não tem problema, a gente erra, a gente é humano, mas esse livro é uma coisa impressionante, eu não acho erro.
Eu não acho erro no livro dos 120 anos do Grêmio. Ele está impecável, ele está uma joia, é uma joia. Eu amo esse livro. E eu acho que ele é muito completo. É assim, ó, ele vai em todas as questões comportamentais, vai no futebol. Eu acho que ele é bem completo. Grande dica aí para quem quer conhecer mais sobre a história do Grêmio, seja gremista ou torcedor de outras equipes, porque o Grêmio é uma das grandes instituições aí do futebol sul-americano e tem uma história muito bonita. Estamos aqui conversando no De Carrinho com Léo Gershman, jornalista formado em Direito também, trabalhou em grandes veículos de comunicação como Zero Hora, Folha de São Paulo, Placar, Correio do Povo, Jornal NH. E Léo, vamos seguindo agora o nosso bate-papo, falando sobre temas que você já escreveu. Coliguei, o IGT, que é o Instituto Social do Grêmio. Como que você avalia o papel da diversidade e da inclusão no futebol hoje, em comparação com quando você começou a pesquisar esses temas? Eu acho que a inclusão no futebol aumentou muito, né? Mas tem um paradoxo, a violência também aumentou muito por causa da polarização, né? O cara, uma pessoa de extrema direita, antes não se assumia assim, não assumia isso e não era. Tinha alguns pruridos, hoje não, né? Hoje o preconceito é visto como de certa forma, até uma coisa, uma autenticidade, assim, sabe? É um momento meio complicado, mas não tem dúvida que é muito mais fácil hoje tu ter uma identidade do que na época, do que até pouco tempo atrás, assim. Mulher no estádio era um horror, né? Homossexual, porra, nem se fala. Então, é uma evolução que vem vindo, e vem vindo bem forte. Ao mesmo tempo, eu acho que essa polarização e esse reacionarismo que a gente vê por aí, ele é natural justamente porque vem uma evolução forte. Aí o contraponto existe. O que é o reacionário? Vem de reação, né? Então é uma coisa até esperada que exista isso. O mundo, eu acho que está assim muito, porque a evolução assim, é muito, muito intensa, né? O que é ótimo, é lindo, mas provoca reações, que é o papel do reacionário. Mas acho que evoluiu muito, sim. O IGT é um orgulho também, né? O IGT é um orgulho. Claro, não foi desafiador porque, né, mas gratificante foi muito. Mas não foi desafiador porque, pô, tudo bem, tu está contando de uma obra social do clube, é o braço social do Grêmio ali, é lindo. Então, tá, é bacana, ninguém vai se dizer que tá ruim isso. Mas é claro que é gratificante, porque eu estou contando uma história que é o Grêmio botando a mão na prática mesmo, a mão na massa, a favor da inclusão, né? Trabalhando forte com uma população vulnerável que está ali no entorno da arena, principalmente. Isso é gigantesco. O livro da Coliguei é incrível, vai virar série agora, né? Ano que vem vai ser série no Canal Brasil e é incrível. A história da Coliguei é um orgulho gremista que cada vez mais vai ser reconhecido, interna e externamente. Bom, e agora abordando um pouco, Léo, a questão do futebol. Qual a sua visão sobre o estado atual do Grêmio, tanto institucionalmente como futebolisticamente? Futebolisticamente o Grêmio está num momento que, na verdade, parece que sabota a parte institucional. Eu não entendo muito, vou ser bem sincero, não entendo muito, porque eu vejo jogadores de muita qualidade ali, e eu não entendo como é que é um time tão estéril, um time que não consegue agredir o adversário, um time que ataca 2, 3 vezes em 90 minutos, né? A gente tem jogos aí que são que a gente
no máximo a gente já conseguiu um empate, porque não tem agressividade o time, e eu não consigo entender, porque a gente pega jogador por jogador e como assim que esses caras não estão jogando? E eu digo que é uma sabotagem porque o ano é muito especial, a compra da gestão da Arena foi um fato histórico importantíssimo. Para mim, eu não gosto de dizer a compra da Arena, não é a compra da Arena. O Grêmio construiu a Arena e fez um leasing, e tinha um terceirizado que administrava. Ok, tu não vai construir uma joia como a Arena, aquele estádio absurdo, sem fazer um contrato desse tipo, não se tira dinheiro de árvore, né? Então eu acho tudo muito natural nesse processo, mas aí entrou o Marcelo Marques, e aí esse cara dá muita esperança no aspecto institucional. Inclusive eu acho que ele fez ele tomou uma atitude muito importante ao dizer que ia recuar da candidatura, e fez parar um pouquinho essas brigas de movimentos políticos, que são partidos políticos. Eu não consigo entender como é que um clube de futebol, não é só o Grêmio, né? Todos tem mais de 20 movimentos políticos, são partidos políticos, mas de onde que tiram tantas formas diferentes de ver o futebol? Tantas concepções diferentes, 20 e tantas concepções diferentes de futebol não existe. Tu tem 2, 3 e deu. É uma coisa assim, e eu acho que ele assim, simplificou um pouco essa história. Tomara, eu acho que ele é virtualmente o futuro presidente do Grêmio, tomara que seja um baita presidente e que pegue a Arena e faça a Arena ser um grande shopping center e renda muito para o Grêmio. E que o futebol não assim, não seja um obstáculo, porque o futebol parece que fica sabotando tudo isso. Esse momento lindo que o clube está vivendo institucionalmente. Parece que dentro de campo os caras estão sabotando. Eu não consigo entender. Porque, aliás, eu vejo esforço dos jogadores, mas realmente eu não consigo, me escapa completamente a compreensão como é que esse time não rende. Né? Como é que soma um ponto só contra a Ceará Sport Mirassol, na Arena. De 9 pontos, um só. É inacreditável. Inacreditável. E nos 3 jogos últimos que o Grêmio fez apenas 1 ponto na Arena, mais do que não vencer, ele não pressionou. O Grêmio não consegue chutar a gol. E concordo contigo, olhando já com algumas semanas de distância o acontecido com o Marcelo Marques, parece que foi uma estratégia, porque pode perceber que o ambiente acalmou. Muito, muito bem colocado. E, Léo, você lida muito com histórias e memória do clube. Como vê a importância disso para os torcedores? Em especial para as gerações mais jovens, que talvez não viveram alguns momentos históricos. Como manter viva a identidade gremista? Eu acho que resgatar a história, contar a história do clube, mostrar a história do clube, né, que é o que eu faço nos livros, né, eu acho que é super importante para criar identidade. E o futebol ele é muito mais que um esporte, ele é um jogo apaixonante, não é por acaso, ele tem características muito peculiares que fazem ser um esporte que cria muita paixão e muito pertencimento. E, claro, né, o clube, eu acho que tem que explorar muito as grandes histórias. É lindo ter um busto do Lupicínio na Arena, é lindo ter o Tarcísio como mascote, é lindo ter a Coliguei valorizada no museu, é lindo ter o Everaldo, a estrela dourada do Everaldo na bandeira, o hino do Grêmio, a camiseta é um absurdo de linda. O hino do Grêmio é uma coisa, os outros clubes têm aquelas coisas mais assim, ufanistas, né? Aquelas vezes o Grêmio o hino do Grêmio é uma ode à humildade, à perseverança, até a pé nós iremos. É muito legal. Tudo isso cria pertencimento e tem que ser explorado. Além, claro, dos resultados de campo, das histórias, das grandes façanhas. Com certeza é muito bonito o hino do Grêmio. E o meu trabalho de conclusão de curso, Léo, foi sobre a paixão dos torcedores por um time de futebol. O que leva um torcedor a amar o seu clube do coração? E aí eu abordei
a forma como os estudantes universitários eles consumiam o Grêmio e o que levava eles a se sentirem parte do Grêmio. Foi uma pesquisa assim, maravilhosa de fazer. Bom, meu amigo Léo Gershman, agora eu vou te perguntar o seguinte, já se aproximando próximo ao final do nosso bate-papo. O que vem aí para você? Algum livro em preparação, alguma pesquisa inédita, novos enfoques? E qual seria o seu sonho não realizado sobre o Grêmio, que ainda é algo que você quer escrever, investigar ou ver acontecer no clube? Cássio, querido, até tem uma ideia embrionária diante de situações novas que surgiram no clube, para fazer um livro. Eu, por mim, até meio que pararia, mas sempre tem, porque eu acho que já foi bastante, 8 livros, juntando com o infantil, né, que eu fiz, são 8 livros, e eu acho que acho que fechou bem a conta, sabe? Mas tem algumas histórias legais, já me falaram sobre a possibilidade de escrever um livro sobre Everaldo, sobre o Tarcísio também, já surgiu alguma coisa, mas depois acabou ficando por isso mesmo. São histórias incríveis, né, a serem contadas. E tem uma outra que daí eu preferia não falar aqui, porque é muito embrionária e foi uma ideia com outras pessoas que eu acho que seria muito legal, que é no plano mais institucional mesmo, da história do clube, que eu acho que seria super bacana mesmo, assim, contar essa história, né? Uma história que, na verdade, acompanha toda a trajetória do clube, mas é no plano mais institucional, mais assim, enfim, envolve os estádios, óbvio, né? Isso aí, os estádios, agora com a arena, enfim, é isso. Existe uma ideia bem embrionária sobre isso, mas que eu espero que avance. Eu gostaria bastante de fazer esse trabalho. E a propósito, eu sei porque você já me falou fora do ar, existe uma ideia aí de se ter uma nova tiragem aí de livros dos 120 anos, não é? Existe uma ideia que é embrionária, mas que eu acho que vai frutificar, que ela vai vingar, e tem tudo para vingar, que é fazer uma edição mais acessível financeiramente do livro, desse livro que hoje ele tem um acabamento todo de luxo, com papel, né, papel capa dura, papel couché, todo. Ele todo solene, esse livro, e ele é vendido na Grêmio Mania dos 120 anos, né? E aí existe uma ideia de fazer ele numa capa mais mais acessível, com material não tão caro, e a gente conseguir vender, chegar mais no público, assim, não ser um livro tão caro. E aí seria para as livrarias, né? É uma ideia que me agrada muito e que está sendo pensada. Eu acho que seria bem interessante, até porque esse livro realmente ele é muito completinho, assim, sobre a história do clube. Não é só um livro que marca os 120 anos, ele conta a história do clube, com muitos detalhes e muito completa, não só na questão de campo, mas indo por tudo que é aspecto. Então, eu acho que seria bem interessante e é um assunto que está sendo conversado. Eu acho que não tem por que não acontecer, eu acho que vai acontecer. Então está certo, aguardaremos ansiosamente as novidades. Léo Gershman, grande escritor aí, faz um trabalho maravilhoso em prol do Grêmio. Muito obrigado pela sua participação, gremistaço, fera, grande jornalista. Foi um prazer enorme conversar contigo. Sucesso sempre, grande abraço e até uma próxima. Foi um prazerzão também falar contigo. Muito obrigado aí pelo espaço e um abração bem forte. Valeu, grande Léo Gershman, gremistaço, autor de muitas obras do Grêmio, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.